iniciamos mais um programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, e hoje temos um representante do Exército Brasileiro para falar sobre alistamento militar, para falar sobre o trabalho nas lides, lá nos quartéis. Trouxemos para isso aqui aos estúdios da TV Osasco o segundo-tenente Elisiário Rodrigues de Oliveira, que é da 4ª CSM, é o delegado titular da 4ª CSM, que é onde o jovem, aos 18 anos, daqui a pouquinho nós vamos falar disso, ele tem que se alistar, aí vai na sua região, na sua cidade, e procura lá o alistamento militar. Aqui na região de Osasco e mais 12 cidades, salvo engano, são 13 cidades, ele vai procurar na rua Melvin Jones. Mas vamos deixar as boas-vindas aqui para o Tenente Elisiário. Seja bem-vindo, Tenente, para falar sobre o jovem brasileiro, falar sobre o Exército. Tem muita coisa para a gente falar, viu? Obrigado pela receptividade, Paulo. Bom dia a todos, bom dia aos seus ouvintes. Sim, há muita coisa para nós falarmos sobre o serviço militar, né? E aqui em Osasco nós temos essa representação pela Delegacia de Serviço Militar e também pela Junta de Serviço Militar, a qual eu faço parte dessa 3ª Delegacia de Serviço Militar, vinculada à 4ª CSM, e nós temos uma jurisdição de 13 municípios da região da Grande São Paulo, da região oeste da Grande São Paulo, né, cuja sede é aqui em Osasco. Muito bem. Bom, antes de falarmos do serviço militar, nós temos por praxe, Tenente, falar um pouco das origens das pessoas e até para o nosso telespectador, até para aquele jovem que está ali próximo ali do alistamento, está próximo, que quer ter uma referência de onde ele pode chegar. O senhor ocupa hoje um posto importante, né, como delegado de alistamento militar, uma patente importante também dentro do Exército, segundo-tenente, mas teve muita dificuldade lá no início da carreira. Então vamos falar um pouquinho disso, vamos falar daquele jovem lá há quase 50 anos, né, que é lá de Serra Preta, fica lá no Agreste, no Agreste, né, da Bahia, é isso? Quase no sertão da Bahia? Isso mesmo, fica no sertão da Bahia, Serra Preta, né? Sim. Logo depois de Feira de Santana, que é uma cidade importante desse início, né, de mudança de vegetação, né, do Sim. Agreste para o sertão, né? Então Serra Preta é a minha cidade querida, a minha cidade de nascimento. E daí cresci, fiz os meus estudos iniciais lá, e depois, né, terminado o ensino médio, né, estava na idade de fazer aquilo que todo cidadão, né, deve fazer, né, pelo cumprimento legal, né, regido pela lei do serviço militar, né, e por uma necessidade, no meu caso, por vocação, né? Então eu me alistei, fui voluntário para o serviço militar e entrei pela porta que hoje eu represento, eu coordeno esse trabalho, né? Que a Delegacia de Serviço Militar coordena as atividades de alistamento militar. Então, foi nessa época lá em Serra Preta, me desloquei para a Feira de Santana como voluntário, fiz o alistamento militar em Feira de Santana e servi no meu inesquecível 35 BI. 35º Batalhão de Infantaria. Tá, e ali, Tenente, era, vamos dizer, aí, a quase 50 quilômetros de Feira de Santana, que é uma cidade grande, mais de 500 mil habitantes, conforme o senhor disse agora há pouco. Mas, assim, a Serra Preta era um lugarejo, uma região pequena, uma cidade pequena, um lugarejo pequeno, né? Como é que era? Como é que foi? Isso que é interessante para nós. O senhor falou por vocação, mas o jovem lá com 17, 18 anos, será que ele tem já essa noção da vocação de servir a sua... Porque, em última instância, servir a pátria, não é? Sim, Paulo. Primeiro que o Exército Brasileiro é uma representação muito importante na sociedade. O que é que acontece? Tem notoriedade de conhecimento e divulgação dessa imagem, dessa instituição. E apesar de estar no interior, né,
os meios de comunicação nos apresentava a essa instituição. Como também, para mim, o Exército ele fazia atividades de campo lá na minha cidade. Então, o contato era muito próximo, né? Épocas em que o pessoal do 35BI estava lá na minha região, no interior, fazendo atividades de campo, e era uma coisa que era comum para mim. Todos os anos havia isso. Então, desperta na criança, né, esse sentimento de fazer parte daquele grupo. Era um batalhão de infantaria? 35º Batalhão de Infantaria. Então, a minha região lá tinha um centro de instrução desta unidade militar. Então, o contato era muito próximo. Daí, eu cresci com aquilo. Todos os anos havia regular apresentação dessa unidade lá. Então, eu cresci com isso, vendo essa unidade se apresentar lá, e aí despertou o interesse, e eu falei, eu vou seguir esse caminho. E aí busquei o alistamento militar, que, por sua vez, não é a única porta de entrada para a instituição. Hoje, pela divulgação que tem do serviço militar e das instituições militares, né, muitos jovens têm vontade de se apresentar para o serviço militar. Há o serviço militar inicial, obrigatório, mas também há outras portas através de concurso público, em que o jovem pode se inscrever nos concursos diversos e acessar a carreira militar por diversas instituições que nós temos de ensino. Vamos tentar ser preciso. Este ano, 2016, o jovem que completa 18 anos neste ano, certo, nascidos em 1998, ele deve se alistar até o dia 30 de junho. Ah, perfeito. Isso não impede de fazê-lo após o dia 30 de junho. 30 de junho é o calendário oficial em que o jovem vai estar cumprindo com as suas obrigações. Passado esse período, o jovem pode se alistar, poderá se alistar. Porém, há multas, juros, enfim, por não cumprimento do prazo definido na lei. Perfeito. Bom, nós vamos tratar disso nos próximos blocos. Vamos fazer agora um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos falando sobre alistamento militar, falando sobre exército, falando sobre esse empreendedor Elisiário lá do sertão da Bahia que está hoje comandando aqui a nossa CS4 aqui da região. Daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz, trazendo aqui o Tenente Elisiário, que é o delegado, representante, é o delegado. Aliás, eu vou pedir para o nosso amigo já, Elisiário, parceiro aqui da TV Osasco, que nós, sempre que solicitados, nós também ajudamos a divulgar, como nossa obrigação, divulgar esse serviço importante que é feito aí pelo Exército Brasileiro. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que é a hierarquia da delegacia, da CSM, que tem o senhor estava dizendo, tem um coronel que é o responsável, o senhor é delegado, faz as funções delegadas ao senhor, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho, tenente. Isso mesmo, Paulo. Primeiramente, aproveitar a oportunidade que você falou, a divulgação que a emissora de vocês fazem desse trabalho nosso de serviço militar, agradecer. Né? Mas fazer uma diferenciação. O delegado do serviço militar, ele é um representante do Exército vinculado a uma unidade militar. Esta unidade, no meu caso, é a 4ª CSM, a 4ª circunscrição de serviço militar. Perfeito. As funções do delegado de serviço militar, elas são delegadas pela competência do chefe da CSM, que tem a chefia, esse cargo, um coronel. No caso da 4ª CSM, o coronel Medeiros. Então, eu tenho as funções delegadas do coronel Medeiros, chefe da 4ª CSM, para exercer as atividades de coordenação das juntas de serviço militar, que é a ponta da linha lá, é o contato inicial
com o cidadão quando procura o serviço de alistamento militar. Muito bem, muito bem. Bom, aliás, aproveita, o senhor tem um interlocutor que está nos assistindo, aí o Francisco Chagas, um abração lá para o Francisco, ele é um grande servidor, né? A gente reconhece o trabalho profissional dele, a cidade reconhece, então um abração, por favor, transmita a ele que está nos assistindo com certeza, um grande abraço. E para falar do serviço militar, vamos lembrar, falamos no primeiro bloco, vamos lembrar dos jovens. O senhor falou, então, que o jovem que completa 18 anos nesse ano, ele tem até 30, a data limite do calendário, até 30 de junho para estar cumprindo as suas obrigações legais para se alistar. Pode se alistar depois, terá algum tipo de sanção, uma multa eventual. Então, tem ainda um bom tempo para ele se alistar. Mas como é o trabalho, tenente, como é que é o trabalho desse jovem que vai servir aí nós falávamos antes, servir o quartel, né? Era o termo que a gente... Mas servir a pátria, né? Esse jovem que vai entrar... Como é que é o trabalho dele durante esse ano que ele presta aí os seus serviços ao Exército Brasileiro? Pois é, Paulo. Primeiramente, o termo que nós falamos na caserna, né, é a prestação do serviço militar inicial obrigatório. Sim. Aquele cidadão que procura uma das instituições da Força Armada, que se alista e é designado para alguma das instituições da Força Armada para prestar esse serviço militar inicial obrigatório, ele tem várias atividades quando incorporado na caserna. São várias atividades de cunho militar. Okay. Todas as atividades voltadas para a instrução militar, em que esse cidadão passa por períodos, né? Um período de formação básica, um período de qualificação e, por fim, ele vai estar sendo desligado, que nós chamamos de licenciado do serviço militar inicial. Cumprido esse período, ele passa a ser reservista, né? Okay. E aí tem as obrigações do reservista de fazer as suas apresentações anuais, 5 anos após o serviço militar inicial, né? E a obrigação de convocação até os 45 anos de idade, né? Então, esse a história, né? A linha do tempo para o serviço militar. E é nesse período que muitos jovens provavelmente são despertados ali para continuar a carreira, né? Ou tem um percentual de pessoas que entram, como o senhor disse, tem a possibilidade também de entrar de outras maneiras, por concursos, por fazer inscrição. O senhor até disse no primeiro bloco, mas eu creio que a grande parte deva ser aí a partir desse serviço prestado, não? Isso. A partir do serviço militar inicial, tem muitos cidadãos que não têm o contato que eu tive com as instituições militares, né? Com Marinha, Exército, a Força Aérea, enfim. Então, esse contato, às vezes, o primeiro contato se dá pelo cumprimento dessa situação legal do cidadão ter que se alistar, fazer o alistamento militar. Então, chegando em uma das instituições da Força, o cidadão vai ter o contato e ali vai despertar, né? Para seguir carreira ou não. Que foi o meu caso, eu despertei para seguir carreira, prestei concurso, apesar de estar fazendo o serviço militar inicial, né? Prestei concurso e segui carreira. Outras portas estão abertas, né? Para o cidadão também ingressar na carreira militar. Essas são através dos concursos para as escolas militares, seja escola de formação de sargento, escola de formação de oficial, né? Que o cidadão tem os requisitos, os mínimos exigidos, que são definidos num edital específico, né? E aí o cidadão vai concorrer àquela vaga de acordo com a quantidade de vagas existente para a função.
para as pessoas, para os jovens que optam por seguir a carreira, ele tem oportunidade também dentro do Exército, estando lá, trabalhando no Exército, tem oportunidade de estudar, de se formar, de ter uma vida, de ter uma vida familiar, né? Isso. Porque são coisas que para a gente que está fora, a gente fica pensando como é que funciona, né? Veja, Paulo, a gente tem recebido agora na minha função, a gente recebe bastante pais e mães preocupados com seus filhos que vão fazer o alistamento de serviço militar, né? E daí alguns pais falam, mas o meu filho, ele me ajuda em casa, né? Normalmente alguma mãe solteira que tem um filho ou dois e fica com muito receio, né, dessa situação, né? E aí é um momento excelente para a gente poder explicar para esse pai, para essa mãe, que o filho dele ou dela, né, está tendo uma oportunidade a mais. Aquilo que talvez ele pensa de não ser uma oportunidade, é uma oportunidade onde ele pode ingressar no serviço militar através do serviço inicial e seguir carreira, né? E apesar, mesmo sendo o serviço inicial, há recompensas para isso. Há salário, né? Há apoio de saúde, há suporte de saúde, plano de saúde, há moradia, alimentação regular, enfim. Ele há toda uma infraestrutura que a instituição deixa à disposição do militar que entra no serviço inicial. Muito bem. Bom, estamos falando aqui com o Tenente Elisiário, que é o delegado da 4ª CSM na 3ª Delegacia. Terceira delegacia da 4ª CSM. Eu vou aprender, até o final do programa eu aprendo, mas nós vamos fazer agora, Tenente, um pequeno intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos com o programa Em Vista, aprendendo com quem faz, conversando hoje com o 2º Tenente Elisiário Rodrigues de Oliveira, do Exército Brasileiro, representando aqui a 3ª Delegacia do Serviço Militar da 4ª CSM. Agora eu acertei, hein? Exatamente. Mas eu estava vendo a minha cola aqui, viu, Tenente? Mas é que tem muito título. Mas, olha, nós estamos falando, batendo um papo importante aqui sobre alistamento militar. Para o jovem, ou se você já não está mais nessa fase, que tem aí algum conhecido, algum jovem que está completando 18 anos, nesse ano agora, de 2016, deve orientá-lo a procurar aí o Exército Brasileiro, aqui no caso da nossa região, na rua Melvin Jones 161, no centro de Osasco, procurar para se alistar, esse jovem fazer o alistamento militar, que é obrigatório, é um dispositivo legal, a lei obriga, até o dia 30 de junho. A partir disso, ele pode ainda se alistar, mas ele vai ter algum tipo de sanção. Então, tem tempo ainda, deve procurar. Mas, Tenente, aproveitando, o que o jovem deve levar? O jovem que fez 18 anos aqui em 2016, ele está na hora dele se alistar. O que ele deve levar quando for se apresentar lá no alistamento militar? Então, Paulo, o jovem, ele deverá procurar uma junta de serviço militar do seu município, é importante que a gente frise isso, ele não deve buscar um município diferente daquele onde ele reside, né? Essa é a condição básica, né? E deve estar munido de alguns documentos básicos. RG, o RG constando CPF, se não constar o CPF na RG, é importante que ele leve também, mas não impede, se ele não tiver, não impede de fazer o seu alistamento, né? Sim. Deve levar, então, o RG, deve levar ou certidão de nascimento, né? Deve levar consigo também 2 fotos 3x4 com fundo branco, sem adereços, né? Os jovens, alguns gostam sem de usar boné, alguns adereços, isso. Sem boné, Sim. né? Com o rosto à mostra, né? Sim. E sem nenhuma descaracterização do seu rosto. Okay. É importante a gente frisar isso.
E outro documento que é importante, que não conseguimos fazer o alistamento do cidadão sem ele, é um comprovante de residência, né, que vai corroborar com aquela situação inicial que eu falei, que ele deve procurar o seu município, onde mora, para poder fazer o alistamento. Tá, tenente, eu sei que não é assim, mas talvez muita gente que nos assiste não saiba. Eu sei que é um processo que ele demora algum tempo, alguns meses, né, para saber se vai servir ou não, se vai prestar esse serviço ou não. Mas quais são as fases desde o alistamento até quando o jovem vai saber se ele está dispensado naquele ano, né, ou se ele vai prestar o seu serviço à pátria? Quais são as etapas que ele vai cumprir? Muito bem, Paulo. Nós dividimos essa etapa em 3 grandes campanhas. Ok. Né? Então, a primeira campanha é a campanha de convocação, aquela em que a gente tem aqui repetidamente dito que o cidadão deve se alistar, procurar a junta de serviço, se alistar até o dia 30 do ano em que completa os 18 anos. Nessa fase de convocação, o cidadão ele se alista, recebe um documento que nós chamamos de CAM, Certificado de Alistamento Militar, onde no verso desse documento ele vai estar ali escrito as oportunidades que ele deverá retornar à junta de serviço militar. E depois, posteriormente, deverá ser escriturado outras datas para ele retornar à seleção, até mesmo a seleção. Essa é a primeira fase. A segunda fase, que é a nossa também segunda campanha, grande campanha, que é a fase de seleção. Então, nessa seleção, o cidadão ele saiu daquela fase inicial e está indo para a seleção militar. Pois não. Para uma comissão de seleção, para saber se ele vai servir ou não. Né? Então, nesta fase aí, é uma fase mais detalhada, mais técnica, onde há uma diversidade de procedimentos para que o cidadão seja selecionado, e, é claro, a instituição vai buscar o melhor dentro desse extrato, né, para poder chegar à época da incorporação, fazer a incorporação daquilo que nós precisamos de melhor. Né? É claro que há um perfil de ocupação das vagas, né? Claro. É preciso disso, que nós chamamos de necessidade, as necessidades das unidades militares. Então, essas necessidades elas são atingidas ali naquele processo seletivo, onde é feito exame médico, exame psicológico, exame de habilidades funcionais, enfim. Então, aí, nessa parte, que é uma das partes mais importantes, de seletiva, que é a parte seletiva, em que nós vamos selecionar o cidadão para ocupar as suas funções no serviço militar inicial. E a terceira fase, a última e terceira fase, que é uma fase que já extrapola um pouco ao serviço inicial, que é a fase em que nós chamamos de ESA, o serviço de apresentação de reservista. Então, esse serviço é aquele que o que serviu no ano anterior, ele deve se apresentar num período definido, né, e que deve se apresentar para fazer a escrituração no seu documento da primeira apresentação daquelas 5 apresentações obrigatórias que ele tem que fazer após o serviço militar inicial. Pois não. Olha, está uma aula aí de alistamentos. Você que está assistindo e que tem alguém, não pode dizer que não está sabendo, hein? Tem que, então, completou 18 anos no ano aí de 2016, nós estamos, tem até 30 de junho para procurar aí a sua junta militar para se alistar. Mas nós aproveitamos esse momento, tenente, para agradecer aí as mais de 60 canais que retransmitem o nosso programa. E, então, um grande abraço a todas as TVs comunitárias, a CESP, a BCCom, o nosso muito obrigado. E uma pergunta rápida, que nós estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa. Nessas cidades, muitas dessas cidades que estão nos assistindo, eventualmente não tem uma unidade do Exército próxima, tal. São aqueles famosos tiros de guerra, né? Como é que a pessoa que está numa cidade do interior que não tem a unidade do Exército ou não tem a delegacia, como é que ela faz para se alistar? Vai haver, Paulo, a junta de serviço militar.
Este é o órgão que atende inicialmente o cidadão para poder fazer o alistamento militar. Não vai haver a delegacia, que a delegacia é um órgão coordenador, não vai haver o quartel, que o quartel é onde vai receber os jovens selecionados, enfim, mas vai haver sim, todo o município do país, vai haver sim uma junta de serviço militar. E é onde o cidadão deve fazer o seu alistamento. Então, muito provavelmente deve ser na prefeitura, alguma coisa ligado a alguma instituição da prefeitura, oficial, né? Isso mesmo. A Junta de Serviço Militar é um órgão, né, que as instalações é da prefeitura, certo. O pessoal é da prefeitura, porém coordenado por um oficial do Exército. Então, a Junta de Serviço Militar, ela é manutenida pela prefeitura de seu município. Muito bem. Bom, nós falamos aqui com o segundo-tenente Elisiário Rodrigues de Oliveira. Muito bem. Então, para você que é um apreciador e um simpatizante da nosso trabalho, da nossa instituição, espero que você tenha uma boa leitura. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos, então, mais uma vez o presente, agradecemos a vinda e a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aí entrando no seu lar e levando sempre alguma coisa boa. Até mais, o Em Vista fica por aqui.